Olá. Olá, eu sou o Dr. Luiz Rasante, da página Viver Mais Consciente. Eu sou a Márcia Ferreira, sou psicóloga. Bem-vindos à nossa live. Nós vamos conversar um pouquinho com vocês até o pessoal ir chegando. Daqui a pouquinho está chegando todo mundo. Nós vamos falar hoje sobre psicoterapia. Vamos falar também de algumas técnicas da psicoterapia. A Márcia vai falar sobre isso. Márcia Ferreira, se apresente, por favor. Eu sou psicóloga. A minha formação é bem extensa, porque eu já estou há 36 anos atendendo em clínica, sempre trabalhei em consultório e trabalho na linha de psicoterapia junguiana com abordagem corporal. Eu fiz uma especialização também em obesidade e transtornos alimentares e trabalho em consultório junto com o Dr. Luiz Rasante, meu marido. E estou aqui hoje para tirar algumas dúvidas sobre sonhos, sobre psicoterapia. Se vocês tiverem alguma questão para mandar, pode ir mandando. No final a gente vai abrir um espaço para a gente bater um papo. E esse espaço hoje é para a gente se conhecer um pouquinho mais e trocar uma ideia e interagir um pouquinho mais nesse tempo de pandemia que a gente está muito enclausurado. Então a gente está abrindo esse espaço para trocar ideia, para tirar dúvidas. Eu sou o Dr. Luiz Rasante, sou médico integralista, fiz medicina integrativa, fiz pós-graduação em homeopatia, antroposofia, acupuntura. E daqui a pouquinho eu vou tirar os comentários, vou deixar só mais 5 minutinhos enquanto chega o pessoal. E trabalho então com uma medicina que dá uma importância muito grande para a psicoterapia. Por quê? Porque, como eu já falei em outras lives aqui, a mente é super importante. Depois que desenvolveram o estudo da neuropsicoendócrina, que é a especialidade que trabalha com a psique, né, com a mente e com o corpo. A medicina psicossomática também se adiantou bastante nesse sentido. Então eu sou um médico que avalio bastante essa parte psicológica das pessoas, porque isso também está ligado à medicina chinesa, a homeopatia. A gente estuda também os transtornos emocionais também. E eu indico muito a psicoterapia, então eu sou um indicador da psicoterapia. Eu vou apagar só aqui desativar os comentários aqui. Pronto, agora estamos já prontos para começar. Já temos 36 pessoas que chegaram aqui na nossa classe, 37 agora, e estamos começando então. Então a psicoterapia foi desenvolvida por Freud e depois por Carl Gustav Jung, que também era colaborador e contemporâneo do Freud. E a Márcia trabalha com uma especialização em psicoterapia junguiana. Então ela vai falar para vocês sobre a psicoterapia e eu vou fazendo algumas perguntas aqui de vez em quando, tá bom? Então bem-vinda, Márcia. Nos fale sobre a psicoterapia, se está mais aceita, se é muito importante, de que maneira que as pessoas estão enxergando. E agora nesse momento, depois nós vamos falar um pouquinho da pandemia, como que a psicoterapia está se desenvolvendo agora. Então, fique à vontade. A psicoterapia, na verdade, é um processo de autoconhecimento, uma oportunidade que as pessoas têm de entrar em contato com conteúdos inconscientes que elas não têm acesso naturalmente. A gente não nasce sabendo o que está acontecendo dentro da gente, né? Você pode perguntar para o maior cardiologista do mundo o que está acontecendo dentro do coração dele, e ele vai precisar de um equipamento para descobrir o que está acontecendo no coração dele. Nessa área de psicoterapia que eu atuo, eu considero o corpo como uma parte muito importante junto com a mente. A gente não trabalha só no verbal, a gente trabalha também o corpo, porque o corpo ele abriga o nosso inconsciente. O nosso corpo está falando o tempo todo, através tanto da postura
como das manifestações, dos sintomas. Então a psicoterapia é um caminho para você saber quem você é, para você se tornar aquilo que você veio para ser. Na verdade, a gente nasce e a gente tem um caminho a seguir, a gente tem uma trilha a seguir, e às vezes a gente se perde um pouco no meio do caminho, ou a gente não conhece exatamente, a gente fica sem a bússola. E a gente nasce com essa bússola interna, só que a gente não aprende a olhar para ela, né? Então a gente tem uma bússola importante que eu vou falar mais para frente, que são os nossos sonhos. Os sonhos são como o nosso GPS, que funcionam para dar a nossa diretriz por onde a gente tem que caminhar. É um dos caminhos, né? Uma das possibilidades da gente descobrir nosso caminho. Hoje a psicoterapia, graças a Deus, ela está bastante difundida. No início, quando eu me formei, era bem difícil, as pessoas acreditavam que a psicoterapia era para louco, que era para maluco, e hoje em dia, da mesma forma que as pessoas procuram um dentista para fazer uma higiene, para cuidar dos seus dentes, procuram o acupunturista para cuidar da sua energia, as pessoas costumam procurar muito a psicoterapia como uma forma de conhecimento, não só para resolver os seus conflitos, mas também para poder desenvolver os seus potenciais. A ideia do Jung, diferentemente de Freud, ele acredita que a psicoterapia, a gente deve focar mais nos recursos internos que a pessoa tem e desenvolver os recursos internos, descobrir quais são esses recursos, desenvolver esses recursos para que ela possa enfrentar todos os obstáculos. Resolvido nunca ninguém está, nunca ninguém vai estar resolvido. A psicoterapia ajuda você a ter instrumentos para você enfrentar todas as dificuldades, os desafios, os conflitos que acontecem no decorrer da nossa vida. Então, a ideia de fazer a psicoterapia com abordagem corporal é um trabalho que eu desenvolvo há muitos anos e que engloba o autoconhecimento, tanto psíquico como corporal. A consciência do corpo é muito importante. A gente está vendo hoje aí um fenômeno que a gente nunca tinha presenciado, que é a pandemia, onde as pessoas estão sendo obrigadas a olhar para o corpo delas. Elas ficam eu vejo aqui na minha clínica, eu vejo o tempo todo as pessoas olhando se elas estão com sintoma, o que elas estão sentindo, olhar para a mão para higienizar, olhar para a respiração. A gente está tendo um sinal lá de cima para a gente olhar para o nosso corpo. Você concorda? Sim, concordo plenamente, porque nas medicinas ditas alternativas, como a medicina chinesa e a acupuntura, que agora são complementares, medicina quântica, medicina antroposófica, o corpo é super importante. É como se o corpo fosse o depositário de todas as memórias. Na realidade, as nossas memórias, isso já se falava na antroposofia, e eu achava muito louco na época que eu estudei, há 30 e poucos anos atrás, que a nossa memória não fica no cérebro, ela é corporal, fica em cada parte do corpo. Por isso que quando a gente vai mexer no corpo, ou com abordagem corporal, como a Márcia faz em algumas terapias, ou com acupuntura, ou com alguma técnica que você utiliza para trabalhar o corpo, aquele local que você mexeu do corpo vai desencadear uma memória de alguma coisa. Então, essa abordagem corporal é muito importante. Existe uma diferença, que eu vou falar aqui agora, entre psicólogo e psiquiatra, né, para vocês entenderem. O psiquiatra é médico e ele pode prescrever antidepressivos, medicamentos, e o psicólogo trabalha com psicoterapia. Uma das abordagens é trabalhar com a psicoterapia, e tem várias linhas de psicoterapia que são feitas. Falam que a gente tem que ter 10 mil horas de alguma atividade para estar entendendo bem dessa atividade. A Márcia está há 36 anos em psicoterapia, fazendo psicoterapia, então tem bastante, muito mais do que as 10 mil horas de voo, né? E a gente vê isso nos pacientes que nós atendemos conjuntamente,
como que o paciente ele anda na vida, que a gente fala, consegue se desvencilhar dos obstáculos na vida. Normalmente as famílias que nos criaram não sabiam muito bem como nos criar também, porque foram criados dessa maneira e nós trazemos essa bagagem familiar, e a Márcia trabalha muito isso. Então, o psiquiatra é aquele que prescreve medicamento. Eu, como sou médico integralista, trabalho também com a parte de corpo e de psique também, e com os medicamentos antroposóficos, homeopáticos, quânticos, e às vezes também prescrevo algum medicamento alopático, antidepressivo, quando necessário. Mas então, esse é a maneira como a gente trabalha nos casos psiquiátricos. Então, Márcia, de que modo que você trabalha a tua psicoterapia? Qual que é o segmento que você faz na tua psicoterapia? De que maneira... Como eu estava falando, ele falou que tem várias linhas dentro da psicologia. Tem a linha freudiana, aquela que você vê o divã e o paciente está deitado no divã e o psicanalista está ali de costas para ele, que é a linha mais freudiana ortodoxa. Existem inúmeras linhas, né? Eu já fiz formação em psicodrama, em gestalt, em tantas e tantas linhas, né? Eu optei pela linha junguiana porque os princípios que ele traz, as teorias que o Jung desenvolveu, fizeram muita ressonância com a forma como eu enxergo o mundo, as coisas que eu acredito, e que eu acolhi essa terapia como um método para eu seguir, porque eu achei que era bem mais fácil para acessar os pacientes, porque ele traz muitas técnicas. Então, uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, quando eles chegam numa sessão de psicoterapia, a primeira vez, que a gente vai entrar num barco, que a gente vai remar juntos, e que o paciente vai dar o ritmo. O ritmo que ele vai dar, eu vou estar remando com ele, não depende da vontade dele, depende do movimento, do dinamismo psíquico e inconsciente dele. Às vezes a pessoa vai passando assim pela vida e vai encontrar uma cachoeira. Aí ele vai me falar: "Ih, Márcia, tem uma cachoeira ali, o que a gente faz?" Então a gente vai se equipar e vamos passar junto. O que significa isso? Enfrentar os conflitos com os recursos que a pessoa já sabe que ela tem, que ela consegue superar, e a gente está juntos para passar. Em outros momentos a gente não sabe que não dá para passar porque é muito alta, e eu não sei, eu brinco que eu não ganhei na minha formatura, eu não ganhei bola de cristal, eu ganhei só um diploma. Então aí que entra efetivamente a teoria junguiana, né? Que o Jung acredita que a gente nasce com um GPS interno, a gente tem um self, que é como se fosse o nosso orientador, o nosso lado espiritual, conectado com o nosso lado espiritual, e que vai nos direcionando, se você vai mais para cá ou mais para lá. Nesse momento que o paciente não sabe para onde ir, a gente vai consultar os recursos internos do paciente, que pode aparecer através de um sintoma, e a gente vai identificar o que esse sintoma está dizendo. O sintoma é só a pontinha de um iceberg. É o corpo dizendo assim: olha, eu estou aqui e o problema está aqui, ó, exatamente nesse lugar. Existe um simbolismo através de qualquer doença. A doença é um caminho de contato com a gente mesmo. Por isso que esse momento é importante da pandemia. O que essa pandemia está simbolizando para cada um? Para cada um. Tem gente que está desesperado aí dentro de casa, não sabe o que fazer, porque não aguenta ficar sozinho, que não aguenta sair, não pode sair, não pode fazer nada. E tem muitas pessoas que estão aproveitando esse momento para olhar para dentro. E a ideia de falar sobre sonhos hoje partiu daí também, né? De você começar a se conectar com você. O que teu corpo está dizendo para você? Não é só fazer exercício físico, que é maravilhoso, fazer uma yoga, fazer uma meditação. Tudo isso para quê? Para que você está fazendo isso? Para ficar com a estética boa? Não, para você entrar em contato com você verdadeiramente. Essa é a grande chance que a gente está tendo, da gente entrar em contato com a gente.
Então, através do corpo, da respiração, como que eu acordo, como que eu passo o dia, quando eu estou estressada, quando eu estou relaxada, o que meu corpo está dizendo para mim? Esse é o primeiro ponto importante que a gente tem que ver. O segundo ponto é a gente olhar para dentro. Mas eu não sei olhar para dentro. Como que olha para dentro? Como que olha para dentro? O primeiro sinal que a gente tem é o sonho. O Jung fala que o sonho serve para despertar quem realmente a gente é. E a gente quer saber quem a gente é para a gente se tornar quem a gente tem que ser. Quem a gente é de verdade. E quem sou eu de verdade? Esse momento é um momento muito sensível para a gente fazer essas perguntas para a gente. E quando a gente faz essas perguntas, a gente está tentando olhar o nosso mundo interno. E aí surge um sonho. O sonho, o que ele representa? Ele representa uma mensagem do que está acontecendo no seu inconsciente, naquela parte da gente que a gente não sabe nada sobre a gente, que está totalmente obscuro. O sonho vem como uma mensagem do inconsciente para chegar aqui na consciência. Então, o sonho vem na intenção de te ajudar a achar o seu verdadeiro caminho, o seu percurso. Então, quando a gente trabalha em psicoterapia, o sonho, a gente entende que o sonho, para poder chegar na consciência, ele usa uma mensagem metafórica. Ele não vem com uma mensagem clara. Você precisa acordar e ir lá resolver aquele problema. Não, vem um pássaro, vem uma nuvem, vem algum símbolo que para você tem um simbolismo, tem um significado. Às vezes eu sonho com um cachorro, para mim tem um significado, para ele vai ter outro significado. E a ideia de se trabalhar com sonho na terapia é ensinar, eu trabalho assim, né? Ensinar o paciente a interpretar os seus próprios sonhos, para ele não ficar dependente da terapia. Então, a ideia de trabalhar esse recado que a gente está recebendo é para evitar uma série de problemas que a gente pode ter lá na frente se a gente ouvir a voz interna. Eu sempre digo que quando o nosso self manda os recados para ensinar para a gente que a gente está indo para o caminho errado, o errado não é certo e errado, é o nosso verdadeiro percurso, aquilo que a gente veio para buscar aqui nessa vida, para evoluir. Então, o primeiro sinal que ele manda é um sonho. O segundo sinal é aqui fora. Você escuta uma conversa, você está lá na manicure, a moça está conversando ali do lado, você está aqui, você não está nem prestando muita atenção. De repente você escuta e fala assim, nossa, não tem nada a ver comigo essa conversa. Mas foi para você que ouviu essa conversa, não foi eu. Foi um recado aqui do inconsciente aqui fora, nosso inconsciente está aqui fora também. O outro sinal que a gente tem, já é o terceiro sinal que o self então está mandando, ele manda um sinal, você acorda de manhã e dá uma topada no pé da cama. E aí você é obrigado a ficar lá 15 dias com o pé para cima. Que sinal é esse? Tem que olhar para mim. É o momento que eu estou sendo chamada, chacoalhada para olhar para mim. Se eu não faço isso, aí vem o quarto sinal, que é o último sinal que o self manda, que aí vem uma porrada. Aí vem uma bomba, aí vem uma doença, vem um acidente, vem uma perda. E aí você efetivamente é obrigado a olhar para você. Então a importância do sonho está aí, que quando você presta atenção no sonho, você evita todo esse percurso, para você não ter todo esse sofrimento que você vai ter, para lá na frente você ter que parar e olhar. Não, a gente tem um sistema de economia dentro de nós, que é o sistema para a gente poder guardar nossa energia, para a gente ficar velhinho. A gente chegar lá na frente com saúde, com energia, né? Então é muito importante a gente começar a aproveitar esse momento que a gente está e usar esse recurso do corpo e do sonho, a princípio, para começar a entrar em contato com você, né? Para que serve então os sonhos? Serve para revelar quem a gente é. A gente olha para a nossa sombra. Imagina que a gente está aqui no mundo e a gente usa uma máscara, né, que a gente chama de persona, dentro da psicologia,
e você está usando essa persona o tempo todo. Você pode até trocar de persona, quando você está com tua filha ser de um jeito, quando você está no seu trabalho você de outro, quando você está com seu namorado, com seu marido você está com outra máscara, que é natural isso. Persona, a palavra personalidade vem de persona. Só que lá atrás dessa persona tem uma questão que se chama sombra. Sombra é tudo aquilo que a gente nega da gente, tudo aquilo que a gente não conhece da gente e todo o recurso maravilhoso que a gente tem de habilidades, potencialidades que a gente não tem. Então, quando a gente fala de sonho, a gente está falando de entrar em contato com essa sombra. O sonho manda um recado que está lá no inconsciente falando, olha, tua sombra está te direcionando por esse caminho, por aquele. Né? Mas a gente não tem hábito de lembrar dos sonhos, né? Não é todo mundo. Você lembra do seu sonho? Eu, ultimamente, não. Então, você está falando uma coisa que é muito interessante. Então, dentro da psicoterapia, o teu modo de estar trabalhando, você já planeja um tempo de atendimento na psicoterapia, você deixa em aberto, como que você faz? E aí você vai analisando e trazendo para a realidade os sonhos, e também você falou muito da realidade, que a realidade também é o inconsciente que está aqui fora, né? Então é muito comum a gente ver pessoas que estão ou sofrendo acidentes repetitivos ou dando trombada na vida o tempo inteiro concretamente, né? Isso você também trabalha dentro da psicoterapia, esse sonho externo, vamos dizer assim, que a pessoa está vivendo na vida. E como que você faz o teu planejamento de psicoterapia? Até quando você põe um tempo para a pessoa resolver as coisas? De que maneira que você faz esse planejamento? Não tem um tempo, porque como eu falei lá no início, o ritmo não é determinado por mim nem pelo paciente, é pelo inconsciente dele. Então a gente vai falar assim, em um ano a gente resolve esse conflito? Não sei, pode ser que numa sessão a pessoa resolva. Pode ser que demore 5 anos para a pessoa resolver, porque não depende do desejo dela, né? Imagina que a gente, quando chega numa terapia, a gente é como uma cebola. E a gente vai tirando as cascas da cebola, até a gente chegar no centrinho, que a gente vai chegar no miolinho de todas as questões que a pessoa está vivendo naquela esfera. Então, esse tempo de descascar a cebola vai depender muito das defesas psíquicas que a pessoa tem e o movimento interno que vai permitir ou não. Pode ser que tenha pessoas que, numa primeira sessão, ela tem um insight maravilhoso e ela muda a vida dela, ela se transforma. Né? A ideia é você ter muitos instrumentos para você poder lidar com seus conflitos. Então, não dá para a gente determinar um tempo de terapia. Isso é basicamente impossível, né? Eu não sei trabalhar dessa maneira. Existem terapias com tempo determinado, por exemplo, psicoterapia de casal, que às vezes alguns terapeutas determinam um número de sessões, porque está se trabalhando um foco, como a psicoterapia breve. Também vai trabalhar um foco, um determinado aspecto da vida da pessoa, mas nada mais, vai trabalhar só aquele foco. Como essa análise que eu faço, a gente não está efetivamente buscando a cura de nada, a gente está tentando entrar em contato com a sua totalidade. Então é um processo muito mais amplo do que você resolver um conflito. É lógico que a gente resolve no decorrer do caminho, mas o objetivo maior é a tua transcendência, é você conseguir ir além desse mundo que você está enxergando. Você vai abrir aqui um pouquinho e aí a gente vai ter as possibilidades de enfrentamento, né? Então, e agora dentro dessa linha, né, de análise de sonhos, por exemplo, as emoções, como eu disse também que a medicina chinesa acredita que a memória é corporal, as outras, a homeopatia também.
Uma pessoa que está apresentando sonhos repetitivos, vamos dizer assim, de violência, isso é analisado, tem um significado? Tem. Como eu falei, a ideia do sonho é trazer um conteúdo conflitante, às vezes, pode ser uma das possibilidades. E se a pessoa ela está tendo um sonho repetitivo, na verdade é porque a pessoa ainda não está conscientemente administrando aquele conteúdo que emergiu. Então, até a pessoa trabalhar conscientemente, porque assim, uma coisa é o inconsciente mandar um recado, olha, aqui você tem que ficar alerta aqui nesse ponto. O trabalho da pessoa é trazer isso para a consciência e modificar aqui no dia a dia a postura dela, o olhar dela para as coisas, ela tomar consciência que ela tem aquele conflito agora e o recurso que ela tem para modificar aquilo e fazer a mudança, senão não adianta. Aí ela vai ficar tendo sonhos repetitivos, até ela tomar a consciência necessária e a força interna necessária para fazer essa mudança. Então, não importa se é um sonho de violência, um sonho gostoso, um sonho de infância que a pessoa tem, até ela administrar conscientemente aquele conteúdo que veio lá do inconsciente, ela pode ficar tendo esse sonho repetitivo. Isso é muito interessante, né? A gente, na homeopatia, trabalha com um medicamento específico para terror noturno. As crianças que têm terror noturno são aquelas que acordam com pesadelo, por exemplo, né? E é muito comum na criança você ver o que a criança está vendo, enxergando do dia a dia, e ela trazendo isso pro inconsciente e se tornando um pesadelo, né? Lembro uma vez que eu acordei, minha filha mais nova estava tendo um pesadelo e eu fui no quarto dela e fui do lado da cama e perguntei: o que aconteceu? E ela falou: sonhei com uma bruxa. Eu falei: como era a bruxa? Ela falou: tinha cabelo vermelho. Já estava fazendo uma psicoterapia ali na hora, né? Eu falei assim: nossa, cabelo vermelho, quem que te lembra? Professora de natação. Aí eu falei pra Márcia, vai amanhã ver o que está acontecendo lá na natação, porque a professora virou a bruxa da noite. Então, para você ver como as coisas do dia a dia acabam se transformando numa linguagem simbólica, né? Que acaba vindo através de um símbolo. E se a gente consegue... A gente já tem, né? A Márcia tem 36 anos de prática de psicoterapia e eu sou casado há 31. E aí, então, eu fico pensando que às vezes a gente, acorda e já conta o sonho pro outro, fala: o que você acha? Que a gente já consegue analisar, você vai escutando a pessoa falar do sonho, você já está analisando aquilo, o que está aparecendo aquilo, né? E vendo simbolicamente o que isso significa. Então, quais são os tipos de sonho que você... como que você faz essa investigação dos tipos? O Jung fala assim, que existem vários tipos de sonho. O primeiro sonho é esse que você comentou, que você pega situações do seu dia a dia e você acaba sonhando. Então tem gente que fala: eu só sonho com o meu trabalho. Só que dentro desse sonho, que você está sempre lá dentro do seu escritório, sempre você está trabalhando com aquelas pessoas, a gente vai investigando dentro do próprio sonho. Quando a pessoa conta o sonho, sempre tem uma nuance ali, uma sutileza que vai mostrar algo que estava escondido ali, que não necessariamente precisa ser do trabalho, às vezes uma questão muito pessoal da pessoa, não tem a ver com a vida profissional dela. Mas o ambiente já fala mais ou menos em que esfera que o conteúdo vai aparecer, né? Então, existe esse sonho do cotidiano, existem sonhos que vão trazer efetivamente
o recurso que a pessoa precisa para um conflito que ela está vivendo. Diferentemente do Freud, porque o Freud falava que o sonho é um conteúdo reprimido que está aparecendo ali. E o Jung já não acredita. A grande desavença entre eles foi essa. Então, uma das grandes, né? Então, na verdade, existem sonhos que vão trazer o recurso que você tem para enfrentar um determinado conflito. Se a gente conseguisse lembrar um sonho inteiro, que a gente não consegue, né? O ego da gente não permite que a gente lembre do sonho todo. Então, o que acontece? Se a gente conseguisse lembrar um sonho inteirinho do começo ao fim, dá para você ver como você veio aqui, como você chegou aqui na Terra, todo o seu percurso de vida e como você vai morrer. É muito impressionante. Só que a gente não consegue muitas vezes lembrar do sonho todo, a gente lembra de flashes. Por que o sonho é tudo bagunçado, né? As pessoas falam, por que o sonho é tudo bagunçado? Porque lá no inconsciente é uma bagunça, não tem tempo, não tem espaço. Imagina um porão que está tudo jogado lá dentro. Então o sonho vem do jeito que está lá e vem tudo bagunçado. Então você vai sonhar, por exemplo, que você está na casa que você viveu na sua infância, você já é um adulto e você está lá convivendo com pessoas do seu trabalho hoje, naquela casa que já nem existe mais. Então, o sonho está trazendo, né, muitas vezes, conteúdos lá do seu passado que você precisa atualizar, que você precisa resolver. Então, a interpretação do sonho é muito importante justamente para você decodificar os símbolos. Então, tem esses sonhos que são do dia a dia, tem os sonhos que vêm trazendo o recurso para você trabalhar um determinado conflito. Tem sonhos que são como oráculos mesmo, são sonhos que a gente chama de premonitórios, são como recados do céu para nos alertar de determinadas situações difíceis que a gente vai passar ou não, pode ser até uma coisa boa, mas normalmente as pessoas vão ter um sonho premonitório e vão ficar mais atentas, se elas estão atentas aos seus sonhos, elas vão ficar mais atentas a determinadas áreas da vida, como quase um sistema de proteção. Eu, por exemplo, já tive um sonho, né, que eu tinha sofrido um acidente de carro e o outro carro batia na minha porta e eu desencarnava e ele trocou de carro comigo, me deu um carro que ele tinha, que era mais forte, um carro mais resistente, e aconteceu esse acidente. Só que eu já estava muito preparada naquele momento, foi logo em seguida, depois desse sonho, e eu já sabia exatamente o que ia acontecer na hora que estava acontecendo o acidente. Foi um premonitório. Às vezes a gente tem sonho que a gente pensa que é premonitório. E Jung fala assim, que a gente só vai saber se é premonitório ou não se acontecer. Se acontecer, era realmente o premonitório. Se não acontecer, era apenas um desejo. Então, esses sonhos são muito... Depois de um tempo que você está acostumado a olhar para os sonhos, você sabe que aquele sonho é um sonho premonitório ou não. Tem sonhos que a gente chama de sonhos arquetípicos, são sonhos grandes. São sonhos que trazem conteúdos que às vezes fica até difícil de interpretar, que vai trazer conteúdos que todos os seres humanos já sonharam, são coisas que todo mundo um dia já sonhou, que vai trazer uma questão mitológica, uma questão de conexão com a tua totalidade, que são os sonhos que a gente chama de sonhos arquetípicos, né? E muitos dos sonhos também trazem os conteúdos do coletivo, né? A grande sacada também do Jung foi ele ter descoberto que além do nosso inconsciente pessoal, a gente tem um inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? É uma rede que nos conecta a todos os seres que viveram, vivem e viverão. Tudo que todas as pessoas já sentiram, pensaram, vivenciaram, está registrado nesse inconsciente coletivo. E a gente tem acesso a esse inconsciente coletivo. Muitas vezes um sentimento que a gente tem não é nosso, é do coletivo. E agora a gente está vendo isso,
o quanto a gente está ligado. Eu fico imaginando que se o Jung estivesse aqui agora, nesse momento de pandemia, ele não ia acreditar, né, essa sacada grande que ele teve do coletivo. Porque você viu, uma pessoa adoeceu lá, o mundo inteiro está doente, de certa forma. Sim. Né? Então, é uma conexão que a gente tem, e importante, e que a gente tem que considerar isso. Então, às vezes, hoje a gente não está podendo fazer nada. Estou dentro de casa, reclusa, me cuidando da minha família. E o que eu posso fazer para ajudar aqui fora? Às vezes você tem uma conexão com o teu lado melhor que tem dentro de você, o teu lado bom, com o teu lado amoroso, com o teu lado espiritual. Você pode estar ajudando uma outra pessoa que está lá do outro lado do mundo, sofrendo, passando um momento difícil, através dessa conexão que a gente estabelece. Então, tem alguns sonhos que vão trazer exatamente o que está acontecendo no outro lado do mundo. Eu já tive pessoas que são completamente alienadas politicamente e geograficamente muito distantes de alguns lugares e sonha exatamente que vai acontecer um evento, uma guerra, por exemplo, do outro lado do mundo, né? E aí você vai... Como que a pessoa sabia, né, que ia acontecer essa guerra? Ela sonha com isso, ela percebe que a gente está conectado, né? E agora que nós estamos vivendo na quarentena, etc e tal, é lógico que você está falando do inconsciente coletivo, né? O inconsciente coletivo é como se fosse uma internet, né? Onde todos nós estamos ligados nesse inconsciente, nessa internet. E agora o mundo está vivendo uma emoção, que é a emoção do medo, né? Então, você percebe como isso tem modificado os sonhos das pessoas. Sim. As pessoas estão sonhando mais com medo, com coisas de medo agora, com medo da morte, por exemplo. O sonho que está sendo mais comum, assim, que eu tenho visto nesses 2 meses que eu estou atendendo aqui em quarentena, são sonhos de invasão. As pessoas se sentem invadidas nas casas, é muito sonho. É invasão na casa, é assalto, é situações de violência que a pessoa se pega num momento despreparada e quando ela está muito relaxada, ela toma aquele susto no sonho, né? Por quê? Porque a gente está se sentindo invadido. A gente está se sentindo invadido de diversas maneiras, né? A gente está sendo invadido pela própria internet, porque é o veículo que a gente tem de comunicação com o mundo, de contato com o mundo. Então, é uma enxurrada de coisas que estão chegando. A gente está invadido pelos medos, a gente está invadido pelo próprio vírus, que a gente tem que ficar se isolando dele. Então, esses sonhos, muito interessante como muda a qualidade do sonho dependendo do momento histórico que a gente está vivendo. Isso muda também a qualidade do sono das pessoas? Muda muito, muda em geral. O que eu tenho observado, pelo menos na minha prática do dia a dia, é que as pessoas estão muito sensibilizadas em todos os níveis. Então, como a gente está vivendo num mundo mais restrito, a gente não está vivendo num mundo mais amplo, as pessoas estão amplificando as coisas. Então, às vezes, um conflitinho que acontece num relacionamento, no trabalho, no relacionamento dentro de casa, para a maioria das pessoas está tomando uma importância muito maior. As dores estão amplificadas, as pessoas não podem ir para o hospital, mas você tem a experiência disso, ele está recebendo muitos pacientes agora nessa época de Covid com essa amplificação de dores, não é? Sim. Da sensibilidade, né, das pessoas chorar porque não sabe por quê. É uma hipersensibilidade que a gente está tendo. Por quê? Porque a gente teve que se fechar. E se fechar é para olhar, não é para olhar. Quando a pessoa fica lá, ela tem que se sensibilizar, porque o chamado é aqui. Você entende? Entendo. Ela tem que olhar para dentro, né? Para dentro. Só que dependendo do que está lá dentro, se a pessoa não está trabalhada, por exemplo, e ela tem muitos conflitos internos, a hora que ela vai olhar para dentro, ela vai entrar em pânico, não vai? Não, porque existe um
um modo de proteção. A gente tem defesas psíquicas, que são defesas importantes. A gente tem que quebrar todas as defesas. E quando a pessoa olha, ela não vai olhar para o inconsciente. É difícil uma pessoa conseguir, ninguém olha para o inconsciente. Como eu falei, o sonho é uma via de contato com o inconsciente. Ninguém consegue olhar lá dentro e olhar o meu inconsciente está assim. Não dá. Isso aí é impossível, a gente não consegue fazer isso ainda, né? Mas a pessoa tem a sensação, então a sensação de estar com uma angústia, mas ela não sabe o que é, né? Exatamente. Porque então, ela tem a sensação, tem a sensação física daquilo que ela está sentindo, que, por exemplo, uma angústia pode dar um ardor no peito, uma queimação, que pode parecer uma coisa física, pode parecer um infarto, mas às vezes é só uma manifestação de um sofrimento psíquico se manifestando no físico, né? Exatamente. Então, a gente, dentro desse processo, a dica que eu posso dar é que a gente, graças a Deus, a gente tem 4 estruturas que seguram a nossa psique, que é pensamento, lá em cima, sentimento, sensação e intuição. Quando a pessoa está nesse estado de angústia maior, ele está no máximo do pensamento, ele está pensando coisas horríveis, né? Tem muito caso de sinusite também agora, que a pessoa fica congestionada aqui, de tantas coisas horríveis que ela está pensando, ela somatiza e faz uma sinusite. Então o pensamento está lá em cima. Graças a Deus a gente tem essas outras 3 funções, que é a sensação, o sentimento e a intuição. Então a gente tem que usar a intuição. A intuição é a menos usada, né? Por isso que ela é pequenininha, ó. Se a nossa casinha estiver assim, ó, ela tá tortinha. Eu até fiz um post aí no Instagram outro dia falando sobre isso. A casa tem que estar retinha, então os quadros tem que estar no mesmo tamanho. Então a gente tem que crescer a nossa intuição. A gente tem que olhar para a nossa intuição, ela é muito importante. Então de manhã você acorda, você vai vestir uma roupa, a primeira ideia que vem é a intuição. Depois já entra o racional. E tudo é assim. Aí entra o pensamento, né? Então entra assim, vai estar frio, vai estar calor. Mas a intuição falou assim, põe uma blusa. Isso é as coisas pequenininhas. Do mesmo jeito que a gente desenvolveu o pensamento na nossa cultura, a gente é cabeçudo, a gente pensa muito, a gente tem que aprender a desenvolver as outras funções, sentimento, sensação, intuição. Né? Esse é o chamado que a gente está tendo agora. A sensação, né? Assim, essa sensação é super importante, né? Muito. Sentir, né? Sentir as coisas. O sentimento e a sensação. Então, a dica que eu dou é para você não ficar focado só num dos quadros. Você usar, imagina que Deus te deu uma Porsche e a gente fica andando como se fosse um fusquinha empurrado. A gente tem que usar tudo que a gente tem. A gente tem que usar todas as funções que a gente tem tem que entrar em contato com a gente, perceber o que o meu corpo está falando. Às vezes eu não estou com vontade de comer, às vezes eu estou com vontade de comer doce, às vezes eu estou com vontade de dormir. A gente tem que ouvir o corpo, isso é sensação, olhar para a sensação amorosamente, não só pela dor. A gente acostuma olhar para a sensação pela dor, né? E sentimentos também. Sim. Você vê como que é importante, né? Porque a gente recebe uma criação onde você vai guardando um monte de conflitos e esses conflitos acabam ficando lá no inconsciente e você acaba atuando na vida. A gente vê muito adulto atuando na vida com comportamentos que você fala, nossa, isso aí era da infância, né? Eu já vi meus comportamentos assim, e falar assim, nossa, esse comportamento eu tinha quando eu era moleque, criança, de birra, de coisas assim, que a gente tem que se desfazendo desses modus operandi, modos de fazer as coisas. Por isso que é importante a psicoterapia, porque você vai lá trabalhar e vai descobrir de onde vem aquilo, fala, nossa, de onde eu trago esse meu modo de ficar zangado com tal situação e ficar emburrado lá no meu canto, que ficava como quando eu era pequeno, né? A gente vê muito adulto assim. Então, por isso que a psicoterapia ajuda muito, porque aquilo que eu estava falando de
somatização, de você levar para o soma, para o corpo, para a célula, né? Aquilo que é um comportamento da psique, você acaba levando, e se você tiver um gancho lá no corpo, uma predisposição qualquer, epigenética, aí você vai desenvolver ou uma gastrite, ou um problema cardíaco, pulmonar. Por isso que agora a gente vê nessa fase aqui do Covid, como que as pessoas estão se comportando no adoecimento de formas diferentes. Alguns estão fazendo um resfriado, né, e falam assim, nossa, isso aqui parece uma gripezinha. E alguns estão morrendo na UTI lá depois de 3, 4 dias. Então, cada um está reagindo de uma maneira. Esse reagir, ele também está relacionado com aquilo que a gente tem de conteúdo psíquico adquirido, ensinado, né, aprendido. E por isso, então, que a psicoterapia acaba sendo tão importante para você ficar andando durante a vida de uma maneira onde você consiga concretizar aquilo que você veio para concretizar, qual o seu objetivo de vida, de busca espiritual. De busca espiritual, de uma série de coisas. Então, vocês vejam como é importante isso. Então, quando o Freud descobriu lá a psicoterapia, que ele começou a fazer a psicoterapia, ele começou a tentar trabalhar com hipnose, não deu certo, não conseguiu, porque os conteúdos não saíam de lá de dentro, eles voltavam e mudavam de lugar, que aí ele desenvolveu a psicoterapia. E a psicoterapia é tão importante por conta disso, porque dá um direcionamento na vida, dá um modo de você atuar na vida e deixar algumas coisas para lá, falar isso aí não tem importância, eu não vou ligar para isso, né? Isso é uma coisa bem importante. Então, a gente vê muito na psicoterapia, eu vejo muito, eu como encaminho muito para a psicoterapia, por conta do conhecimento que eu tenho de psicoterapia de todos esses anos, e vejo o resultado que a psicoterapia acaba trazendo na vida da pessoa, até para sintomas físicos. Então, você pega casos de doenças, por exemplo, que são doenças consumptivas, né, ou doença autoimune, ou câncer, alguma coisa desse tipo. Cara, se a pessoa não vai lá fazer uma psicoterapia para descobrir o que desencadeou, onde é que começou aquilo, qual foi o start ali, o fator que ligou aquele modo de desenvolver o adoecimento, nossa, se a pessoa não vai lá buscar isso, não resolve. Ela fica assim, ó, fica mudando de sintoma, né? Que nem o Maffei, Dr. Walter Maffei falava, você muda o órgão de choque. Uma hora você está com uma gastrite, aí faz um infarto, depois vai não sei para onde, aí fala, por que a pessoa está desenvolvendo tanta coisa, né? Então, isso, através do autoconhecimento, é super importante. Nós aqui no Ocidente temos um jeito diferente de avaliar essas coisas. Talvez lá no Oriente eles consigam resolver isso através da meditação, mas aqui não é o lugar de fazer meditação que nem eles fazem lá. Nós não somos esse tipo aí, nós somos um outro tipo, né? Então a gente não consegue muito trabalhar na meditação, por isso que a psicoterapia é super importante. Então hoje a gente vê que o desenvolvimento da psicoterapia tem trazido muitos benefícios na saúde das pessoas, né? Você vê isso sim também no teu trabalho, como que melhorou, como que aumentou o número de... E as pessoas como estão vendo agora, os seus pacientes como que estão vendo a psicoterapia, como que os pacientes trazem isso para você de resultado em termos de vida, né? De mudando a vida, como que vai vindo assim para você? A gente não tem como na medicina, que tem os equipamentos de você fazer um raio-x antes e depois, né? Quando a pessoa chega na psicoterapia,
a gente não tem essa... Desculpa, a gente não tem como a gente mostrar para a pessoa, assim, num gráfico, como que ela começou e como que ela termina. Um caminho que a gente tem é anotar os sonhos, porque vai mudando a qualidade dos sonhos. E a pessoa sabe que ela está melhorando, porque ela vai vendo que não é uma mudança que eu estou imaginando que eu estou mudando. Ela está vendo a qualidade dos sonhos, vai modificando. O sonho tem uma progressão, tem um caminho. Então, anotar o sonho é muito importante. E aí a pessoa vai ver, eu falo que o gráfico dela está lá no caderno de sonho dela. Ela mesma vai perceber, né? Um detalhe só pequeno que eu queria mostrar é que esses cadernos de sonho, de interpretação de sonho, sonhar com cobra é traição, sonhar com dente é morte, né? Isso daí não funciona, tá? Isso daí não é verdade. Porque, como eu falei no comecinho, cada símbolo tem uma representação psíquica para cada pessoa. Então, a gente tem que ver o que aquela coisa está representando para aquela pessoa. Então, às vezes a pessoa fica perdida e vai procurar lá naqueles dicionários de sonhos, algum símbolo que apareceu no sonho, e aí ela pode tomar uma decisão errônea no caminho dela, né? Então, a sugestão que eu tenho hoje para vocês é assim, aproveite esse momento. Aproveite esse momento para entrar em contato com você, né? Durante o dia, tem um exercício bacana que é você, cada coisa que você estiver fazendo, você focar nesses 4 pilares que eu falei. Eu estou aqui, eu estou trabalhando, o que eu estou sentindo? Qual o sentimento que eu tenho em relação ao meu trabalho, eu estar aqui fazendo, descansando, eu vendo filme, eu lendo um livro? Qual é a minha sensação física? Que se eu olhar para dentro, qual é o meu sentimento, minha sensação física, o que passa na minha cabeça nesse momento? E ficar de olho na sua intuição. Se você seguir esse roteirinho, que é muito simples, é um começo de você entrar em contato com você de uma forma amorosa, de uma forma profunda e amorosa. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, pode ir mandando aí, que daqui a pouquinho a gente vai ter que encerrar essa live para poder continuar depois, tá? Então, uma outra coisa importante também, espera só um pouquinho, depois a gente vê os comentários e nós respondemos individualmente os comentários. Eu não vou abrir agora porque senão fica difícil da gente estar enxergando o que é, tá bom? Uma coisa que é importante é assim, todos nós, isso eu até sempre falo de um poema, uma ficção do Gabriel Garcia Marques, que ele fala de estar numa quarentena dentro de um navio na época do cólera, né? E ele fala assim, a sensação que nós temos é que estamos perdendo alguma coisa, nós estamos perdendo tempo, tem muita gente que está perdendo emprego, que está perdendo negócios, que está perdendo tudo, né? Por quê? Porque a nossa mente cria a realidade, como se a realidade fosse um sonho também, né? Do mesmo jeito que a gente sonha a realidade também. E se as pessoas estão no pensamento de que estão perdendo coisas, podem criar perdas na realidade. A gente fica perdendo coisa o dia inteiro em casa, perde o óculos, perde isso, perde aquilo e tal. Então, um exercício para se fazer agora, nesse momento, é assim, que eu estou ganhando com esse momento, que eu estou ganhando tempo, estou ganhando essa oportunidade de estar podendo fazer as coisas aqui. Eu vou abrir, senão a gente não vai poder responder. Tá, não, mas depois a gente vê. Não, é o lance agora. Ah, então tá bom, só que tem que ver de lado, porque tá... Tá. E então, pensa no que você está ganhando e planeja isso na tua realidade, qual que é a sensação de estar ganhando alguma coisa boa, não de estar perdendo. Porque aí se você pensar que você está ganhando, o pós-quarentena vai ser muito bom, porque nós vamos ganhar muita coisa, nós vamos ter
um momento assim de abundância de muitas coisas boas, né? Então é isso que nós temos que mentalizar. Deixa eu mudar um pouquinho de lado aqui, aí você pode ver assim, pode ver melhor. Tem que fazer um diário de bênçãos de quarentena, Ju, isso você tem razão. Alessandra, obrigado, que amor. Estamos aí falando dos comentários enquanto não acaba. Muito obrigado. A Soniona. Sônia Vitorelli. Muito obrigado. Mal, beleza, Mal? Muito obrigado para vocês também. Estamos agradecendo aqui o pessoal. Se tiverem perguntas, pode mandar. Viu, Netane? Tá? Muito obrigado. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar a gente já. Fabiane, Boiadian, muito obrigado. De que forma que a ansiedade participa dos nossos sonhos? É muito ruim a ansiedade participar dos sonhos, porque vai participar de sonhos ansiosos, sonhos que você está correndo atrás das coisas e não está conseguindo pegar. Então, Muriel, Chilin, beijos. Sil, muito obrigado. Às vezes o sonho que está te mostrando que você está muito ansiosa, às vezes pode ser um sonho compensatório. Você pode até sonhar que você está numa praia, que você está num ambiente tranquilo, porque existem os sonhos que são compensatórios, vão compensar aquela angústia que você está vivendo aqui na consciência. Então, por exemplo, a pessoa que está fazendo uma dieta muito restritiva, ela costuma sonhar que está comendo coisas engordativas, então bolo de chocolate, sorvete. Então é uma forma de compensação para aquilo que está faltando aqui na consciência, tá? Obrigado, viu, Netane? Abraço. Malu, grande abraço também. Todos vocês que estão nos mandando agora as mensagens, vocês podem mandar as questões depois pra gente no Instagram, lá no espaço Viver Mais Consciente, nós vamos estar respondendo para vocês. Marcelo Panti, obrigado, a audiência está aumentando, muito obrigado, Marcelo. Lucília Rancan, muito obrigado pelos comentários também. Nunca lembro dos sonhos. Na verdade, a gente não lembra dos sonhos porque a gente não acha eles tão importantes na nossa vida. A partir do momento que você vê a importância dos seus sonhos, a gente sonha muitos sonhos durante a noite, todas as noites. Mas a gente só vai lembrar daquilo, a gente tem uma reserva na nossa memória para guardar aquilo que é importante pra gente. Obrigado, então, Tom. Merci. Então, se você começa a lembrar dos seus sonhos e anotar, você vai ver que a frequência vai aumentando, cada vez mais vai aumentando. Obrigado, Ale. Obrigado a todos vocês. E não esqueça de mandar pra gente as questões pra gente... A gente vai estar no canal que tá aí, entra no nosso link aí do... Obrigado, Ju Grave. A gente vai entrar vai ter aí no link do Instagram, vai ter o nosso canal do YouTube, a gente vai deixar disponível. Obrigado, lá, tá? Celinha. Todos vocês que estão nos mandando mensagem, muito grato por terem assistido. E na próxima semana, Beth Infante, muito obrigado. Dani Pani. E nós vamos fazer Bianquinha, obrigado, Bibi. E Edi, tudo bem, Dida? Lembrar dos sonhos, né? A Edi tá perguntando sobre lembrar dos sonhos. Lembrar dos sonhos, a gente tem que acordar, ficar um pouquinho lá na cama. Tem uma técnica, uma técnica importante. Quando a gente acorda com o despertador bloqueia nosso sonho. Então é melhor lembrar dos sonhos, mais fácil lembrar dos sonhos quando você acorda sem despertador. Quando você acordar, você não abre os olhos direto, porque se você abrir o olho, você já trouxe toda a sua consciência à tona e fica mais difícil. Então você acorda, fica com o olhinho fechado e tenta passar o sonho várias vezes na sua cabeça. Depois que você memorizou bem, aí você pode gravar no celular ou escrever, melhor escrever. Oi, Gé. Obrigado, tá? Viu, Gé? Nós estamos quase para encerrar. Hoje tinha 72 pessoas, estava muito bom, bateu o recorde hoje. Nós vamos encerrar. Muito grato a vocês por terem participado com a gente aqui dessa live. Gostamos muito, foi um prazer muito grande. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus
e mandem as perguntas e a semana que vem nós vamos ver o que nós vamos falar, tá bom? Grande beijo e aproveitem a quarentena. Nós vamos encerrar. Muito obrigado. Beijo. Beijo a todos. Tchau, tchau.